Olá! A gente vai dar continuidade aqui aos vídeos da nossa lei de improbidade administrativa. Agora nós vamos entrar no capítulo 2, que vai falar dos atos de improbidade administrativa. Bom, primeiro, eu sou engenheira ambiental, né? Eu não sou jurista. Mas então o que eu faço para entender melhor os artigos das leis? Eu uso questões que me dão possibilidade de compreender melhor os dispositivos, né? Tanto de uma forma específica quanto de uma forma mais geral. Então, eu peguei aqui essas questões para, antes da gente entrar nos artigos desse capítulo, a gente ter uma visão mais geral e compreender melhor quando for feita a leitura, né? Essa leitura da lei seca ela é necessária. Eu vou fazer aqui a leitura dos artigos, mas é importante que você faça depois, sozinho, né? Para fixar melhor e ver o que você se lembra de alguma explicação que eu der aqui ou que você pegar em outra aula. Então, temos aqui essa questão da quadrix, que fala assim: à luz das disposições da Lei 8.429 de 92, julgue o item a seguir. A Lei 8.429 de 2000 e de 1992, reformada pela Lei 14.230 de 2021, dispõe taxativamente sobre as condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Então, é uma afirmação para a gente dizer se está certo ou errado. No caso, o erro da questão é dizer que ela dispõe taxativamente sobre as condutas que configuram ato de improbidade. Ela não faz isso, né? Está errado. Vamos ver aqui a explicação. Essa lei foi reformada, né? Como diz a questão, até aí, ó, até aqui, ó, tudo certo. Ok. Aqui. Da segunda parte da afirmação errada. Então, aqui, no entanto, ó, no entanto, a nova redação não dispõe taxativamente sobre as condutas que configuram atos de improbidade. Ou seja, nós vamos ler aqui a redação e nós vamos, em vez de ter uma ideia impositiva, taxativa, não, em vez disso a lei vai estabelecer princípios gerais e exemplos de condutas que podem ser consideradas atos de improbidade administrativa, deixando assim espaço para interpretação, conforme o caso concreto. Ou seja, foi feita a denúncia, né? Foi analisado. Vamos supor que a conduta denunciada não esteja aqui no rol que a lei exemplifica, que é um rol exemplificativo. Mas o caso concreto demonstra claramente uma intenção de dolo, né, à administração pública. Então, essa conduta vai ser analisada, né, e vai ver se cabe dentro dos princípios gerais. Como é que eu sei que caiu dentro desses princípios? Eu tenho 3 perguntas para se fazer que vão me retornar 3 situações que são divididas em 3 seções da lei. Aqui nesse vídeo nós vamos ver só a primeira, que diz respeito à primeira pergunta. O agente público, vamos dizer assim, se deu bem, não só se ele ganhou dinheiro, pode ser que ele tenha ganhado outra coisa, né? Mas isso implica em ganhou dinheiro,
ele teve algum ganho material com isso? Sim, então é enriquecimento ilícito. Alguém se deu bem? Outra pessoa, um terceiro, ganhou dinheiro? Se a resposta for sim, prejuízo ao erário. Se não, a gente tem a terceira pergunta para fazer. Ninguém se deu bem? Não, ninguém se deu bem, mas a conduta viola os princípios éticos, né, da administração. Então, eu tive violação dos princípios. Cada situação dessa aqui vai ter um artigo específico na lei. Nós vamos agora ver aqui a situação do artigo 9, que é enriquecimento ilícito. A pergunta é: o agente público, ou seja, o funcionário, ele se deu bem? Se a resposta for sim, enriquecimento ilícito. Seção 1. Dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Artigo 9. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito ao ferir mediante prática de ato doloso. Ato doloso. Não existe improbidade culposa, né? Então o ato tem que ser doloso. Qualquer tipo de vantagem patrimonial. Precisa ser dinheiro? Não, ele pode ter ganho um apartamento. Algo que ele possa converter depois em um patrimônio para ele, indevidamente, né? Em razão do exercício do seu cargo de mandato, de função, de empregado ou de atividade nas entidades referidas do artigo 1 desta lei, né? Voltar lá para a parte 1 da aula. Tá nessa playlist. E notadamente, 2 pontos. Parágrafo 1. Receber para si ou para... inciso 1. Receber para si ou para outro em dinheiro, bem, móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta. A título de comissão, porcentagem, gratificação, ou presente de quem tem interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão, decorrente das atribuições do agente público. Ou seja, cuidado aqui, né? Pode vir uma casquinha de banana dizendo que é só por ação, né? Mas não, se ele se omitiu em alguma situação e isso importou para ele uma vantagem econômica, uma vantagem patrimonial, uma gratificação, né? Patrimonial ele não está dizendo aqui, mas ele falou lá no caput. Presente de quem tem interesse direto ou indireto. Então, ele teve ação. Ou ele teve uma omissão e isso importou uma vantagem para ele, enriquecimento ilícito. Segundo, perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta, alocação de bem ou imóvel ou contratação de serviços pelas entidades referidas no artigo 1. Voltar lá à aula 1. Está lá a explicação de quais são essas entidades. Por preço superior ao valor de mercado, ou seja, tem que estar superfaturado, né? Então quer dizer que eu sou funcionário público, eu não posso indicar uma alocação para minha repartição. Eu não posso sugerir que seja contratado imóvel, mesmo que o imóvel ofereça uma clara vantagem seja um endereço vantajoso para repartição. Eu posso, só que
tem que estar. Eu não posso ganhar com isso, né? Eu não posso estar fazendo uma permuta ali. A minha intenção tem que ser digna, né? Ética. E principalmente, o preço não pode ser um valor que seja superior ao valor de mercado, que aí vai importar enriquecimento ilícito. Quadrix, agente de fiscalização. 2023. A partir do disposto da Lei 8.429 de 1992, que dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, julgue o item. Caso se perceba vantagem econômica, direta ou indireta, para que se facilite a aquisição, permuta ou local de bem imóvel, constituir-se-á ato de improbidade administrativa, o qual importará lesão ao erário. Faz um esforço aí, tenta se lembrar do que a gente acabou de ler. Estamos falando de lesão ao erário? Quem foi que... A pergunta é, uma terceira pessoa ganhou com isso ou foi o próprio agente público? Se foi o próprio agente, então, que recebeu a vantagem econômica, direta ou indireta, isso aqui é enriquecimento ilícito, não de lesão ao erário. Então tá errado. Enriquecimento ilícito. 3. Perceber vantagem econômica direta ou indireta para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Perceber, olha, lê com cuidado aqui. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta, locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. Qual a diferença do artigo anterior? Parece o mesmo, né? Mas isso aqui é alienação. A alienação, para quem já está no mundo dos concursos aí há muito tempo, sabe que é a venda. Ou seja, vou ter ali uma tabela, né, de preço de referência para cada coisa. Eu não posso extrapolar esse valor. No caso, se eu for comprar, se o governo for comprar, no caso, a tendência, né, de quem vai praticar o ato ilícito é superfaturar. E no caso de que a alienação de venda de um bem público ou de locação do mesmo, a tendência é que o transgressor lá ofereça por um preço inferior ao valor de mercado. E ele recebe, né, com isso, alguma vantagem econômica. Pode ser direta ou indireta. Aqui esse artigo fala também ele prevê o caso de alienação de bens, né? Ou seja, de venda, de permuta ou locação. Não posso vender, não posso trocar, não posso locar um bem público por um preço inferior ao valor de mercado. 4. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem, móvel, de propriedade ou disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1. Novamente, voltar lá ao artigo 1 e a parte 1 da aula. Bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essa entidade. Óbvio, né?
Eu preciso tirar um entulho ali da minha casa, eu vou pegar o caminhão da prefeitura, né, que deveria estar fazendo uma coleta em algum local da cidade, vou botar, estou fazendo obra na minha casa, vou pegar o caminhão da prefeitura e botar tudo lá dentro, não posso. Também não posso tirar os servidores da prefeitura ou de qualquer repartição para fazer a obra na casa de um agente. E mesmo que seja contratado, que seja um empregado, ou que seja de empresas terceirizadas, que seja contratada pelas entidades ou pela repartição, né? Ele pode usar, a repartição está dentro de entidades. Então está aqui, usar o bem ou os funcionários também importa enriquecimento ilícito, porque você vai estar ali fazendo a manutenção do seu patrimônio, usando o patrimônio público para isso, né? Usando. Quinto, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, narcotráfico, contrabando, de usura, de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Aqui, né, eu creio que a única palavra que pode estar gerando dúvida aqui nesse artigo é que essa lenocínio aqui, mas se eu não estou enganada, isso aqui diz respeito à prostituição, tá? Então, você é aquele caso, tolerar, né? É ser omisso, né? A essas condutas. Isso aqui, e receber vantagem por isso, implica enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa. Declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1. De novo, o artigo 1 é o artigo-chave dessa lei, é sempre bom, né, retornar à aula 1. Ou pegar a lei e dar uma lida, né, no artigo 1 novamente. Ou seja, você recebe lá um pedido para que você elabore uma licitação para a compra de seringas. Mas é uma vacina para uma campanha de vacinação infantil. Você vai poder comprar a seringa maior que tem? A grande? Não, você vai ter que comprar a menorzinha, né? Um número menor. Se você... mas aí o fornecedor que lhe deu a vantagem, né, indevida, só tem seringa grande. Então você fecha os olhos para isso. E quando os profissionais de saúde vão abrir, a seringa não serve, né? Todo aquele estoque de vacina pode ser perdido, porque tem prazo de validade até fazer outra licitação, comprar mais seringa. A vacina já se deteriorou e você prejudicou a campanha de vacinação das crianças. Você não, né? Que aqui você está avisado que não faça isso, né? Mas se você se deparar de um caso como esse, saiba que você vai saber que é um ato de probidade relacionado ao caso de enriquecimento ilícito, especificamente, né?
adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato de cargo ou emprego, ou de função pública, e em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput deste artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa devolução. Então, bora com calma. Então, adquiriu para si ou para uma terceira pessoa, no exercício da função pública, né? Ou em razão dessas, bens cujo valor seja desproporcional, assegura a demonstração pelo agente dessa devolução. Assegurada a demonstração. Adquirir para ou para outrem. Em razão. Olha, você. Como é que vai explicar isso aqui? Você é um agente público. Você pode ter adquirido, vamos supor, uma casa. Você ganha, assim, vamos supor, 2 salários mínimos. E você compra uma casa de R$1 milhão, vamos supor, depois aí somente de 2 anos, 3 anos de exercício desse cargo. E você põe no nome, ó, para outro, você põe no nome, sei lá, da sua esposa, do seu esposo ou de algum parente. Ou mesmo de algum conhecido. E quais são os atos descritos no caput do artigo? Os atos de improbidade. E o valor do patrimônio não é correspondente à renda, ou seja, a evolução do patrimônio ou renda do agente público. Assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem dessa evolução. Dessa evolução. Não é certo, dessa evolução. Ou seja, vai ser considerado ato de improbidade se você adquirir um bem desproporcional ao valor da sua renda, mas você tem o direito de demonstrar que você ganhou aquele dinheiro licitamente. Sei lá, ganhou, acertou na loteria. Vamos supor aqui, acertou. Tive um sonho, acertei a quina da Mega Sena. Comprei o bem. Ou você, sei lá, recebeu uma herança, ou você tem algum negócio lícito por fora, né, e recebeu esse dinheiro, então você pode demonstrar a licitude do dinheiro. Caso você não consiga demonstrar, ou o agente, né, consiga demonstrar, você vai ser enquadrado como ato de enriquecimento ilícito, portanto, improbidade administrativa. Oitavo, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão, decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Mais uma vez, aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação de omissão. Novamente aqui a questão da omissão, da ação e da omissão, decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Vamos supor que eu seja fiscal. Fiscal ambiental, por exemplo, que é a minha área. E eu aceito exercer um cargo de consultoria ou assessorar a consultoria uma empresa que vai extrair
vamos supor, água mineral. E eu sei que aquele lençol freático vai prejudicar o abastecimento de uma comunidade, né, da cidade, se eu der a outorga, né, se eu conceder a licença. Mas, como uma forma deles não, vamos supor, darem o dinheiro diretamente, eles me propõem essa consultoria. E aí me pagam, muitas vezes mais do que seria o valor de mercado da consultoria, para que eu seja omissa, né, na leitura do estudo de impacto ambiental e possa, assim, não dar as devidas considerações para que a atividade se adeque, né, à questão ambiental dentro daquela região geográfica. Isso é um ato de enriquecimento ilícito, apesar de eu estar, teoricamente, trabalhando, né? Mas eu não poderia aceitar. Né? Nenhum agente público deve. E da mesma forma, qualquer funcionário de um órgão público, como, por exemplo, contador, juiz. Então, isso vai importar enriquecimento ilícito. 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Lembrando, né, não é um rol taxativo, até porque não dá, né, isso aqui implica diversos desdobramentos. Todos esses dispositivos que nós lemos até aqui. Né? Então, eu tenho vários desdobramentos aqui, por exemplo, esse artigo 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Ou seja, recebi vantagem econômica para, sei lá, asfaltar, vamos supor, asfaltar a rua